E a gente já começa com o assunto de momento. Todo mundo quer saber, vai ter ônibus? Não vai ter ônibus em Londrina? Vai ter greve do transporte coletivo durante toda esta quarta-feira? Os trabalhadores estiveram reunidos em assembleia votando a favor ou contra essa greve. Hoje eu vou ao vivo com o Pedro Marconi, direto do Terminal Central da cidade de Londrina, com mais informações, porque, Pedro, eu já sei que esses trabalhadores decidiram pela greve. Eu trago essa informação para você. Agora, o que todo mundo quer saber, essa votação foi unânime? Essa greve já começa a partir de amanhã. Como é que foi essa votação? Boa noite para você. Boa noite, Buganza, e a todos que nos acompanham. Estamos aqui no Terminal Central de Londrina, onde agora há pouco foi feita a contagem em relação à opinião dos trabalhadores do transporte coletivo de Londrina. Uma assembleia realizada desde o final da madrugada, começando o dia de hoje, nas garagens das duas empresas, a TCGL e a Londrisul. Também passou essa urna pelos terminais de bairro, foi trazida aqui para o Terminal Central. Na contagem, 534 pessoas, ou seja, 534 trabalhadores, votaram a opção A, que é a opção que eles querem a greve do transporte coletivo, e apenas 22 pessoas, 22 trabalhadores do transporte coletivo foram contrários a essa medida drástica, que é a greve. Aqui ao meu lado está o presidente do Sintrol, o José Faleiros, que vai dar mais informações para a gente em relação a essa decisão. Presidente, a partir de agora, como funciona, já que essa greve foi aprovada pela categoria? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Buganza. Boa noite, telespectadores. Olha, os passos agora é fazer notificação das empresas, notificação do sindicato patronal, do Metrolão, notificar o poder público da demonstração de descontentamento da categoria, que não aceita mais retrocesso nas negociações. A categoria quer a renovação dos acordos e da convenção coletiva de trabalho, como eu sempre disse, sem retrocessos nas negociações. Sabemos das dificuldades, do momento de pandemia que estamos passando. A categoria está disposta a dar uma contrapartida, mas não ter retrocesso nas negociações de 2021. Mas aí questão técnica de prazos, como que funciona? Tem aí um certo prazo para a greve começar aí finalmente, ser deflagrada oficialmente? A lei de greve é bem clara, então nós temos que fazer a notificação. A partir da última notificação, que será isso na sexta-feira, conta-se 72 horas, que vai terminar aí por volta de meio-dia da segunda-feira. Então, portanto, a greve só poderá acontecer após esse horário de 72 horas e que termina aí por volta de meio-dia na segunda-feira. E aí, no caso, o transporte coletivo ele para como um todo ou tem que se manter um percentual mínimo? Veja, por enquanto nós estamos tratando dessa questão da Assembleia, vamos tratar agora da notificação, Fizemos um pedido hoje ao Dr. Marcelo, do Ministério Público do Trabalho, mais uma demonstração de que o sindicato quer tratar da negociação coletiva, quer achar uma saída, certo? Que é um pedido de mediação lá no Ministério Público do Trabalho, na segunda-feira, para a gente tentar sensibilizar as empresas e o poder público, para que juntos achamos uma saída para esse impasse. Então seria último passo aí, última tentativa antes de uma greve, caso tenha uma oposição diferente das empresas na segunda de manhã? Veja, o sindicato está aberto hoje à noite, amanhã, no feriado, na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda-feira, como eu disse, que já pedimos essa mediação do Ministério Público. Agora, o que não podemos aceitar é a intransigência das empresas e do poder público, que sequer fez uma proposta que não seja um retrocesso. Isso a categoria já demonstrou, pela grande maioria, 97% que participaram da Assembleia disse sim ao indicativo de greve e que não aceita mais retrocesso nos acordos e na convenção coletiva de trabalho. Em meio a essa posição de vocês e o que vocês pedem, o que alega o poder público e o que alegam as empresas? Alegam o que sempre disseram, Em relação a 2020 não foi diferente, Mas aí houve uma negociação com as empresas e o poder público, houve o aporte financeiro do desequilíbrio econômico, inclusive para pagar o PPR da categoria. E por que não pode fazer isso agora em 2021? Fazer um estudo, certo? E aportar também, certo, parte daquilo que é direito da categoria, que é o PPR, que era anuênio, e foi transformado em PPR para descomprimir custo tarifário, custo de encargos sociais,
O porquê que não fazer agora esses estudos para aportar isso e para renovar os acordos coletivos e a conquista da categoria? Então está faltando sensibilidade ao poder público, está faltando sensibilidade às empresas de enxergar isso. Muito obrigado, presidente do Sintrol, José Faleiros. Então, Buganza, pessoal de casa que nos acompanha, a greve foi aprovada pela categoria, pelos trabalhadores do transporte coletivo de Londrina, mas como tem toda uma questão de legislação, quando o assunto é greve, ela sendo deflagrada oficialmente, então, a partir do meio-dia de segunda-feira é que os trabalhadores podem parar com essas reivindicações que eles trazem já de algum tempo. Lembrando que em abril nós tivemos uma paralisação que durou aproximadamente 5 dias. Na época eles conseguiram ter aí o que eles buscavam atendidos e desta vez não estão conseguindo. Então, o último passo foi a greve. Nós vamos acompanhar tudo isso. Temos acompanhado e vamos continuar acompanhando essa situação. Tá certo, obrigado mais uma vez, Pedro. Pedro ao vivo, direto do Terminal Central, trazendo informações para você aqui no Cidade Alerta. Você vê primeiro aqui essa história, você vê primeiro aqui essa decisão dos trabalhadores do transporte coletivo de mais uma vez entrarem em greve. Agora 18h06, para reforçar mais uma vez para você que está acompanhando o Cidade Alerta, o que o Pedro disse, eles decidiram pela greve, mas a greve então não começa amanhã, quinta-feira. Eles vão respeitar o prazo das 72 horas, comunicando então às empresas, e isso deve acontecer a partir de segunda-feira. A CMTU ainda não se posicionou com relação a essa greve, mas com relação a subsídios do poder público para as empresas, diz que ainda está fazendo um estudo para ver o impacto com relação à pandemia no transporte coletivo, o que isso gerou para as empresas. E a gente sabe já que gerou um déficit absurdo nas contas. É muito claro, é óbvio que durante todos os fechamentos, período de lockdown, pessoas que agora estão mais em casa, a pandemia tem um impacto direto no transporte coletivo. Isso ninguém tem dúvida. As empresas somam ali cada vez mais prejuízos por conta disso. Ok. A gente sabe que o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo foi lá embaixo. E isso já acontece ano a ano e a pandemia veio para agravar. Tem o lado das empresas. Agora tem o lado também dos trabalhadores, que durante essa pandemia não querem perder um direito que eles lutam, que é o PPR, e por isso esse indicativo de greve. Buganza, o que é o PPR? Participações nos lucros da empresa. Isso, esses trabalhadores eles já tinham esse direito, a empresa está querendo retirar durante essa nova negociação e eles são contra isso. Tem o lado também do trabalhador. Agora, essa conta não pode ficar para quem depende do transporte coletivo. Agora, de mês em mês, a gente tem que trazer esse problema aqui para o cidadão londrinense. Essa conta tem que ficar para quem precisa do ônibus para trabalhar todos os dias e mais uma vez pode ter esse transtorno na segunda-feira. E cadê o poder público para dar essa garantia do transporte público para o cidadão londrinense? Porque é muito claro, o nome é transporte público. Por quê? Porque a prefeitura precisa garantir o transporte de quem precisa trabalhar. Agora, seja a CMTU, seja o prefeito de Londrina, alguém tem que intervir, tem que negociar, tem que chegar a um acordo com as empresas, com os trabalhadores, para que mês a mês a gente não tenha que vir anunciar uma greve aqui. Como é que fica agora a diarista que depende de sair de casa para trabalhar, que se ela ficar parada ela não vai receber e ela precisa do ônibus? Como é que fica o servente de pedreiro? Como é que fica a cozinheira? Como é que fica quem depende do transporte coletivo para o ganha-pão do dia a dia? Mais uma vez em Londrina anunciado o indicativo de greve. E aqui eu não estou nem defendendo que não deva acontecer uma greve, é direito deles, dos trabalhadores fazerem a greve e brigarem pelo PPR, só que o poder público precisa dar uma posição. A cidade de Londrina não pode ficar assim, mês a mês ficando sem ônibus. Já é a terceira greve, ou pelo menos paralisação, se das outras vezes não foi realmente uma greve, foi um protesto, mas é a terceira vez que o transporte público de Londrina para só em 2021. Só em 2021. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A qualquer momento posso voltar com mais detalhes sobre esse assunto aqui no Cidade Alerta. É claro, tem quinta, tem sexta-feira ainda para a gente conversar com você, até possivelmente na segunda-feira essa greve começar. Agora, 18h10, só para fechar, eles votaram para a greve, mas amanhã ainda tem transporte público, ainda tem transporte coletivo aqui na cidade de Londrina.